Morning Show desta terça-feira, dia 11 de julho. Nós vamos agora para Londres, onde está o nosso Ulisses Neto, para falar de um assunto que vai gerar bastante discussão. Nos últimos dias, o mundo vem acompanhando o caso do menino inglês Charlie Gard, que tem uma doença genética intratável e incurável. Esse menino tem 11 meses de vida e o hospital que ele está internado solicitou, com aprovação de instâncias judiciais inglesas, para desligar os aparelhos médicos que mantêm Charlie vivo. Só que seus pais não concordaram e geraram aí uma grande discussão no Reino Unido, estão buscando levar o menino para outro hospital. O Ulisses vai contar um pouco mais dessa história. Fala, Ulisses, bom dia. Oi, Vitor, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o programa. Aqui em Londres já tarde, né? 2h39 da tarde. Aliás, uma terça-feira bem chuvosa e feia por aqui. Um verão britânico pegando fogo, né? Esse daí não tem jeito, viu? Passa alguns dias com sol, mas é tudo que acontece há alguns poucos dias. Mas enfim, Vitor, como você disse, é uma polêmica muito grande aqui no Reino Unido, envolvendo esse bebê, o Charlie Gard. E a discussão é sobre o quanto o Estado pode intervir nas vidas das pessoas. Aqui na Europa, principalmente em países como a França, o Reino Unido, até a Alemanha, o Estado ele tem uma presença muito forte na vida dos cidadãos, né? Diferente de outros países como os Estados Unidos e até mesmo no Brasil, que quando o Estado aparece é para atrapalhar, né? Mas aqui na Europa existem muitas regras que o Estado tem que definir o que vai acontecer com a pessoa, com o cidadão, o jeito que ela tem que tratar os filhos, como ela vai levar a vida dela. E nesse caso específico, a polêmica é porque o bebê, o Charlie Gard, ele tem uma doença raríssima, né, que só existem outros 19 casos confirmados cientificamente no mundo. Se chama síndrome de deplação mitocondrial. E por causa desse problema, ele já perdeu quase todas as suas funções cognitivas, ele já não consegue mais respirar sem ajuda de aparelhos, também não consegue enxergar, não consegue ouvir. Está numa situação que, segundo os médicos desse hospital em Londres, o Great Ormond Street, é irreversível. Não tem mais nenhum tratamento para ajudar esse bebê de apenas 11 meses. Ele nasceu saudável, aparentemente saudável, e poucas semanas depois os médicos descobriram esse problema muito sério. Quando ele já tinha apenas 2 meses de idade, o problema foi descoberto e desde então a família dele vem sofrendo com esse problema, tendo que acompanhar o desempenho, né, o desenvolvimento da doença dele no hospital. Chegou em um momento, então, como eu disse, que o hospital decidiu que era a hora de desligar os aparelhos e deixar o bebê Charlie Gard morrer, porque infelizmente ele está sofrendo, de acordo com os médicos, e não há mais nada que possa ser feito. Acontece que os pais desse bebê identificaram uma possibilidade de tratamento alternativo lá nos Estados Unidos, e médicos da Itália também disseram que existe um tratamento alternativo para tentar reverter o quadro. E aí, os pais queriam tirar o bebê do hospital e levá-lo para os Estados Unidos. Fizeram uma campanha enorme por aqui, conseguiram arrecadar mais de 1,5 milhão de libras, o que dá quase 5 milhões de reais, para poder custear esse tratamento sem a ajuda do Estado. Eles não precisam da ajuda do governo, não precisam de nada, só querem a autorização para tirar o bebê do hospital e levá-lo para os Estados Unidos. Só que a legislação britânica diz o seguinte: essa é uma decisão que os pais não podem tomar sozinhos, que os médicos precisam dar autorização para isso acontecer. E os médicos deste hospital dizem que tentar um tratamento alternativo agora só vai prolongar o sofrimento do bebê, que não existe nenhuma comprovação científica de que ele vai ter alguma melhora fazendo esse tratamento lá nos Estados Unidos, e por isso eles não vão autorizar. O hospital entrou com uma ação na justiça, conseguiu autorização de todas as instâncias na justiça britânica para desligar os aparelhos, também venceu uma ação na Corte Europeia dos Direitos Humanos, mas ainda assim o hospital ainda não desligou os aparelhos para dar mais tempo para os pais do bebê. E essa ação agora vai ter uma conclusão na quinta-feira. Na próxima quinta-feira, o juiz ele deu um ultimato para os pais do bebê, disse que esse caso não pode continuar assim e que se eles não apresentarem evidências novas, evidências científicas de que esse tratamento alternativo pode, de fato, ajudar o Charlie Gard, os equipamentos vão ser desligados. Então é uma polêmica muito grande aqui na Europa, porque todo mundo entende o fato dos pais quererem fazer o possível para salvar o bebê, mas por um outro lado tem a classe médica britânica. Esse hospital, inclusive, o Great Ormond Street, é considerado uma das grandes referências nesse tipo de problema, né, de doenças mitocondriais, e esses especialistas dizem não tem mais o que fazer,
esse tratamento alternativo não vai dar nenhum resultado e nós estamos apenas pensando no bem-estar da criança e por isso é melhor desligar os aparelhos agora. É uma escolha muito difícil de ser feita, que a justiça diz que não vai se abalar por pressões externas, pressões da sociedade, porque existem mobilizações na porta do tribunal aqui na Inglaterra. O presidente americano Donald Trump disse que espera que o país dele possa ajudar a criança. O Papa também tuitou sobre este caso, mas a justiça disse que só vai tomar uma decisão baseada na ciência e, nesse momento, a ciência não deve reverter a decisão que já foi tomada, viu, Vitor? Fala, Tonholi. Tem uma discussão, né, Ulisses, muito grande na questão da bioética, que se pergunta se com esse menino você vai adotar a ortotanásia ou a eutanásia, né? Eutanásia, em grego é bom, thanatos, morte, a boa morte, e ortotanásia, a morte correta. Só que isso é aplicado para pacientes que já têm consciência de decisão. Exatamente. Eu particularmente acompanhei de perto 2 casos de ortotanásia, de perto mesmo. Foi do Timothy Leary, para quem o Lennon compôs Come Together, que foi meu orientador de mestrado. Ele estava com 3 cânceres inoperáveis na próstata, resolveu morrer em casa, tomando balões de óxido nitroso, que é o gás hilariante para tirar dor. E outro é um cara que o Augusto Nunes também admira muito, que é o Paulo Patarra, que foi diretor da revista Realidade, e que optou, Ulisses, por ter um tratamento aqui no hospital do Servidor Público do Estado, na seção de cuidados paliativos. Paliativo vem de pallium, que é a túnica que, segundo a Bíblia, cobriu o corpo de Jesus. Mas aí nós tínhamos, né, Ulisses, casos de 2 adultos que podiam ter decisão. E acho que a grande questão aí, como é que você vai tirar a vida de um impúbere, criança, inconsciente, né? Infans, né? Se fala. Infans é aquele que não fala ainda. Tem... Pode falar, Ulisses, desculpa. Não, cara, eu só ia acrescentar que, de fato, é isso que o Tonholi apontou, porque a discussão está sendo feita aqui, que como o bebê não tem essa vontade própria, não tem como, né, exprimir a vontade dele nesse caso, a lógica seria que os pais, né, são os responsáveis por ele e que eles tivessem esse poder de decisão, mas a mão do Estado está dizendo que não é bem assim, é uma decisão que os pais não vão tomar sozinhos, porque a classe médica tem uma opinião diferente e que, por isso, a opinião dos médicos também tem que se levar em conta. Então, esse é um dilema moral bem grande, né, que existe aqui na Inglaterra, porque por mais que ninguém desconfie de que os médicos estejam querendo o pior para a criança, não existe dinheiro envolvido, não existe nenhum interesse a não ser o bem-estar do bebê, né? Então, se os médicos daqui estão afirmando que, de fato, não há o que ser feito, é muito difícil contrariar essa opinião. Mas, ao mesmo tempo, os pais, enquanto eles até usaram uma frase que é bastante forte, né? Enquanto a vida é esperança, então dá para entender os 2 lados dessa discussão, né? E como você disse, são 19 casos documentados até hoje. Ou seja, é uma doença que não deve ter muito estudo, muitas conclusões, porque são fatos em que a criança morre muito rápido, né? As pessoas, a gente tem visto aqui, essa criança podia ter morrido já nas primeiras horas ou nos primeiros meses, e esses casos também ficam difíceis de fazer um estudo aprofundado, até pelo número pequeno, e nem sempre a indústria financia tratamentos ou estudos para doenças que não são muito predominantes. E, ao outro lado, tem a agonia desses pais, né? Eles têm 2 deadlines na cabeça. O deadline da justiça, que é quinta-feira e vai se prorrogando um dia depois do outro, e o deadline da própria vida da criança, que pode morrer antes disso, né? E eles estão se preocupando com essas 2 coisas, tendo que orquestrar, talvez, essa arrecadação de recursos, deixando tudo propiciado para se essa transferência, de fato, ocorrer, para essa outra batalha que eles vão colocar, mas é um sofrimento absurdo para os pais. Eu queria saber do Ulisses se a justiça há precedentes, se a justiça inglesa já tomou alguma decisão semelhante a essa. Sim, Augusto, já foi discutido isso, sim, que... Não, já houve, assim, a determinação da justiça, sim, que tem que morrer. Já foi, os dois aspectos dessa tua pergunta. Primeiro que sim, já foi decidido, a justiça já decidiu que os equipamentos poderiam ser desligados e que o hospital tem autorização para desligar. Outros casos, em casos anteriores já houve.
precedentes. E também já existe decisão em outros, porque aqui não, como aqui não existem códigos, né? O processo aqui ele é baseado em decisões anteriores, e aqui a determinação é essa, de que em casos semelhantes, quando não há um acordo entre os pais e os médicos, o caso precisa ser levado para a justiça tem a decisão final cabe a um juiz.